pela tela ou pela Bíblia, se você tiver a Bíblia na mão, tá bom, queridos? Pastor, eu estou trabalhando aqui, pode continuar trabalhando, faz o máximo de esforço para você prestar atenção, né? Presta bastante atenção para você não perder, né? Ou então depois com mais calma você senta e escuta, tá bom? As crianças lá em casa estão fazendo devocional, né? As crianças, eu falo, né? Os jovens, eu falo criança sempre, né? Mas eles estão fazendo devocional, estão aproveitando esse estudo para fazer um devocional, não só ler a Bíblia, mas fazendo um devocional, tá bom, queridos? Glória a Deus. Gênesis capítulo 6, queridos. Então vamos para o Gênesis capítulo 6, né? Eu uso aqui como a base aqui a Bíblia online, né? Coloco na versão revista e atualizada, que eu mais gosto, né, de ler. Eu leio outras versões também, eu gosto de ler outras, mas para ensinar eu prefiro essa aqui, tá bom, queridos? Diz assim, ó, Gênesis capítulo 6, versículo 1. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, porque o homem é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Então aqui você vê, queridos, né, que aconteceu algo muito especial ali, né, muito estranho ali, e fez com que mais uma vez Deus agisse, né, e fizesse justiça, tá bom, queridos? Então ele não permitiu, ele falou assim que o espírito dele não agiria no homem, porque o homem é carnal, ele não valoriza. O homem carnal, queridos, ele é o oposto do homem espiritual. O que é o homem espiritual? Guiado pelo Espírito de Deus. E o homem carnal? Guiado pela carne, tá bom, queridos? Como o homem ele gosta de ser guiado pela carne, então ele não merece o espírito, porque ele rejeita e despreza o espírito. E daí, a partir dali, ó, os dias do homem seriam 120 anos. Lembra que ontem nós lemos que as pessoas chegavam a 967, 930, 800 e pouco, 916, ou seja, né, as pessoas viviam ali, né, 1000 anos praticamente, quase 1000 anos eles viviam, né? E a partir de então, por quê, pastor? Olha a razão disso, queridos, isso aqui é muito especial. Isso aqui, queridos, vai desbloquear muita coisa hoje, nos dias de hoje, ó. Vamos ver aqui, ó. Versículo 2, vendo os filhos de Deus, esse caso aqui, queridos, ele está falando dos anjos, tá bom, queridos? Que as filhas dos homens eram formosas, não era dos anjos, alguns anjos, né? Tomaram para si mulheres, as que dentre todas mais lhe agradaram. Então eles fizeram, queridos, né, coabitaram com essas mulheres. Pastor, mas a Bíblia diz que anjo é assexuado. Jesus falou como os anjos no céu. No céu os anjos são assexuados, não tem sexo, mas na terra é diferente, queridos, né? É a mesma coisa a questão do alimento, né? No céu a gente não vai comer comida no céu, comida comum, mas os anjos aqui na terra eles comiam. Você vê, o Abraão preparou para os anjos, né, para o Senhor e para os anjos, ali fez ali um cabrito, fez um pão ali, né? Pediu para Sara preparar naquela questão da circuncisão, né? Ao meio-dia, quando o Senhor foi visitar Abraão, e a Bíblia diz que eles comeram. Então é diferente, queridos, tá bom? Então aqui, queridos, tem um mistério. Pastor, eu não concordo com isso. Não tem problema, queridos, tá bom? Eu mesmo pensava que os filhos de Deus tratavam-se de homens e as mulheres eram as filhas dos homens, né? Então porque a imagem de Deus, eu acreditei muito tempo nisso, queridos, né? Mas lendo o livro de Enoque, eu entendi que isso aqui era diferente, tá bom, meus amados? Então, vendo os filhos de Deus, né, alguns seres, filhos de Deus, criação de Deus lá, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, porque este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, olha o assunto, queridos, ó. Naquele tempo havia gigantes na terra. Então aí veio, essa é a origem dos gigantes, quando homens, né, ou melhor, né, criaturas espirituais que aqui, né, podem ser carnais também, elas fizeram o quê? Elas coabitaram com mulheres, aí começou a haver gigantes na terra. Da onde veio esses gigantes? Se eles não são criação de Deus, eles não foram criaturas de Deus, eles são criação da terra. Aliás, a palavra Nefilim, que a gente conhece como gigante, Nefilim, a tradução dela significa da terra, ou seja, um ser terreno, criado na terra. Então, eu vou dizer o que eu penso, tá, queridos, né? Você pode não concordar, mas eu tenho para mim por certo que esses espíritos que baixam aí em lugar, nas pessoas, né? Eles são o quê? São descendentes de pessoas nascidas da terra, porque os filhos dos homens, ou eles voltam para Deus, ou eles vão para o inferno. A gente sabe que não tem, a gente entende no cristianismo que não tem um lugar vago, não existe purgatório, não tem um lugar que as pessoas, não, elas estão dormindo, só que o tempo de Deus, a pessoa, ela morre, ela se encontra na eternidade com Cristo, ela para o julgamento, para ela ser justificada ou condenada.
Nós temos o tempo. Ah, pastor, quem morreu lá atrás? Está esperando. Está esperando? Não. Nós estamos vivendo subjugados, sujeitos ao tempo, mas Deus não está sujeito ao tempo, né? Ele tem o tempo nas suas mãos, então Ele controla. Então essa pessoa vai estar diante de Deus. Esse é o meu pensamento, tá bom, queridos? Então esses espíritos que manifestam no lugar são o quê? São esses não humanos, né? Que morrem, aí o seu espírito fica vagando na terra, né? Ora, versículo 4, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Então esses grandes aqui já eram grandes, depois eles possuíram as filhas dos homens e deram o quê? Filhos. E estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Então esses gigantes na terra aqui, queridos, né, eram, né, possivelmente os anjos caídos, né, e depois eles possuíram as filhas dos homens, deram filhos, e estes filhos foram valentes varões de renome na antiguidade. Queridos, esses filhos dos homens ali, você vê muita história assim, a respeito de tribos indígenas, né, na América, que foram dissipadas, sabe? Existia no passado muito achado de ossos de gigantes, muitos achados. Eu até comentei com vocês um vídeo que eu não acho mais, ele sumiu esse vídeo, eu baixei esse vídeo, mas alguma coisa aconteceu que eu perdi ele, eu procurei ele, eu não encontrei. Eu vou tentar procurar mais uma vez para mostrar a vocês, ou pelo menos colocar no considerações, que possivelmente ele não vai rodar, por isso até que tiraram ele. E mostrava que no início do século, queridos, lá em 1900, alguma coisinha, no início do século, em 1900, na verdade, né? Eles tinham muitas matérias, tinham centenas de matérias em jornais, né? Já tinha naquela época o New York Post, né? Jornais fortes, grandes, conhecidos, que eles documentaram achados de ossos. As pessoas, elas olhavam, tinha um monte assim diferente, fora do natural, e começaram a escavar. Aí escavando esses montes na América inteira, que eles encontravam ossadas de gigantes. Né? Alguns deles, naquela época eles ficavam com eles, depois eles vendiam. Tem um instituto, queridos, né, chamado Smithsonian Institute, que ele começou a comprar essas ossadas. Acharam também mumificados, gigantes mumificados. Então ali tem fotos, queridos, e vídeos. Então existiam muitos gigantes na América, fora no continente mais antigo, ali na Europa, né, no Oriente Médio, né? Ali onde que era na Ásia, ali também, onde que era o continente antigo ali, né? Eu falei até que o Éden ali era onde é que é o... Como que é? O Iraque. É o Iraque. Isso, obrigado, filho. O Pedro me lembrou. Amém, queridos? Então ali onde é que era o Iraque, né? Onde é que estão aqueles rios lá, o rio Eufrates e o rio Tigre. Amém, queridos? Então ali começou, né, a humanidade, dali que foram se espalhando. E na América se encontraram centenas de ossos de gigante. Teve situações, queridos, de encontrar ossos de gigante e em volta de ossos de gigantes, centenas e milhares de ossos humanos, né, normais. Né? Entendia-se que aquele gigante, ele devorou aqueles humanos. Pastor, isso é canibalismo. Não é canibalismo porque eles não são humanos. Vocês estão entendendo, queridos? É terrível, né? Porque o homem, queridos, né? Ele estava sendo presa, ele era presa, né? Por alguns seres, né? E ali você está vendo, pastor, isso eu não acredito. Então você não acredita na Bíblia, porque a Bíblia está falando de gigantes. A Bíblia vai falar lá em Josué. Então quando você vê aquele massacre, queridos, né? Que acontecia muitas vezes, que eles tinham que exterminar aquela nação, não é que Deus estava exterminando uma nação. Existiam sim humanos no meio deles que simplesmente eles rejeitavam a Deus. Eles queriam se aliar a esses seres para subjugar os humanos. Eles se aliaram, então eles caíam junto com eles. Mas você vê ali na terra de Canaã, era terra de Nefilins, terra de Anaquins, né? Ou Refaíns, que são esses descendentes de gigantes, queridos. Então eles enfrentavam ali um povo muito mais poderoso, queridos, né? Existia um humano no meio deles? Eu não estava lá, eu creio que existiam sim humanos no meio deles, né? Porque eles reinavam eles tinham a força, então eles reinavam. Aí Deus, ele veio o quê? Trazer juízo e justiça, ou seja, devolver ao homem, né, o que pertence ao homem, que foi tirado dele. Então aqui em Gênesis 6, queridos, né, que começa toda essa história. Vou ler o 4 de novo. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. E estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Pastor, nunca ouvi falar disso, mas, né, eu estou falando uma novidade para você. Versículo 5. Viu o Senhor a maldade do homem, que a maldade do homem se havia multiplicado na terra,
e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Ou seja, o que o homem fez? O homem, ele se perverteu, ele viu essa situação que, né, estavam sendo subjugados por seres, né, criados aqui na terra, e em vez deles lutarem contra isso, né, se defenderem, não, eles simplesmente se aliavam. Então, o versículo 5, olha que triste isso, queridos. O Senhor viu a maldade a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e continuamente era mal todo o desígnio do seu coração. Ele não fazia nada de bom, ele se vendeu ao mal mesmo, igreja. Olha que situação terrível. Imagina se o Adão tivesse esticado a mão e comido do fruto, como foi ministrado ontem, da árvore da vida, e eles tivessem a vida eterna. Que terrível que seria os nossos dias hoje, queridos. Versículo 6. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Ou seja, o homem se voltou contra Deus, se aliou aos inimigos, né? Se aliou, e tudo que eles faziam era injustiça. Você pensa comigo, queridos, presta atenção nisso. O pecado de Adão fez com que eles fossem expulsos do paraíso. Um pecado, né, fez com que o homem fosse expulso do paraíso. O segundo pecado foi o homicídio, nós lemos ontem, o pecado de Caim. Fez com que ele fosse amaldiçoado, ou seja, o solo seria maldito, a terra seria maldita por causa que recebeu, né, o sangue inocente do irmão dele. E aquele sangue clamava a Deus por justiça. E por isso, quando ele lavrasse o solo, já não daria sua força, já não seria uma terra frutífera para o Caim. Já seria uma terra amaldiçoada, e ele seria fugitivo e errante por onde quer que ele andasse. Olha que terrível, igreja, uma desobediência e um assassinato. E agora imagina como que estava a terra, queridos, com essa quantidade de pecado que você está vendo agora. Imagina como é que estavam esses locais, a quantidade de maldição, de espíritos sendo invocados, né, de sacrifícios humanos, de sangue sendo derramado. Era isso que vivia Deus. Lembra que eu falei a vocês ontem? Deus está lá no trono dele, e o pecado ele vem como uma fumaça ardendo no nariz, vem como um cheiro de carniça, de um bicho morto ardendo no nariz do Senhor, e ele precisa levantar para fazer justiça. E agora nós vamos ver a primeira vez Deus fazendo uma justiça a nível da toda a terra. Olha lá o que aconteceu. Então, versículo 7, ó. Disse o Senhor, ó, aquele cheiro incomodou a Deus, ele não teve mais como ignorar. Ele se levantou. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Ou seja, eu fiz eles para ter comunhão comigo. Lembra do jardim? O Adão ia lá e abençoava cada animal, cada tinha a sua função. O Adão todos os dias olhava face a face com Deus, conversava face a face com Deus, queridos, né? Deus nos criou para isso. E o que ele viu a sua criação? O que aconteceu? A criação é dele, queridos. Ele falou assim: eu não quero mais isso aqui para mim não serve. As pessoas elas ficam revoltadas com Deus. Eu vi esses dias uma artista famosa falando que a Bíblia é um livro de ódio. Da onde, queridos? É um livro de amor, não existe maior amor do que esse. De Deus entregar o seu próprio filho para me resgatar, para te resgatar, para tirar nós dessa situação que estava. Então o que aconteceu? Versículo 8: porém Noé achou graça diante do Senhor. Então Deus ia destruir toda a terra, queridos, mas tinha uma pessoa, queridos, que não pensava igual. Existia um homem, queridos, que ele não se conformava com aquela injustiça, que não aceitava aquela situação que eles estavam vivendo. Então, por causa de um homem, igreja, olha como é importante um crente, queridos, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você vê que uma pessoa se converte na sua casa verdadeiramente, toda a sua casa passa a ser abençoada. A Bíblia diz que a esposa santa, ela santifica o marido no convívio do lar. O marido santo santifica a esposa no convívio do lar. E da mesma sorte os filhos são santos. Você vê que em Atos dos Apóstolos, você vê dizendo, não é por acaso: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Não é uma coisa recente do Evangelho, queridos. É quando uma pessoa ela teme a Deus, queridos, Deus tem compromisso com essa pessoa. Era muito mais fácil para Deus exterminar a terra, destruir a terra ali e fazer novamente. Amém? Seria muito mais fácil para Deus, mas Deus ele não está preocupado com o mais fácil. Deus ele está preocupado em o quê? Com a justiça. Olha que coisa linda, queridos. E Deus fez o quê? Traçou um plano para salvar Noé, para abençoar a terra, para Noé viver abençoado. Olha que coisa linda isso. Vamos continuar lendo para mim não parar muito, né? Vamos lá. Versículo 9: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé.
Então são os 3 filhos de Noé, tá? De um desses 3 aqui, você é descendente, tá bom, queridos? Eu vou falar para vocês aqui como que funciona mais ou menos, ó. Os Sem, é o pai do pessoal, os árabes, o povo do Oriente Médio, os judeus, tá? Os semitas, né? Ali você vê Cã, né? Cã, ele habitou na África, né? Cã teve Canaã. Lembra, Canaã é aquela terra que o povo de Israel foi lá tomar posse dela, tá bom, queridos? E Jafé, queridos, eles habitaram ali, foram mais para a Europa, tá bom, queridos? Então, geralmente os descendentes de europeu são descendentes de Jafé, descendentes os africanos, né? Os egípcios são descendentes de Cã, né? E os do Oriente Médio, né? São descendentes de Sem, tá bom, queridos? Sem tem a promessa de Deus. A Bíblia, você vai ver profeticamente que Jafé habita na promessa de Deus e Cã recebeu uma maldição, né? Mas lembra de que toda maldição em Jesus Cristo ela é quebrada. Versículo 11: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, e eis que farei perecer juntamente com a terra. Vou fazer esses homens perecer juntamente com a terra. Versículo 14: faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. E a porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Então a arca lá tinha 3 andares, queridos, tá bom? Amados, olha que interessante, né? Você vê como que... O que era essa arca para Noé? Era a salvação de Noé. Amém, queridos? Eu preguei sobre isso aqui esses dias. A arca, ela representa a salvação, tá bom? E a salvação, ela vem através de detalhes de Deus. O Noé não podia construir um bote, um barco, ou do jeito que ele quisesse, porque não ia funcionar, não ia dar certo, tá bom, queridos? Então ele precisava fazer o quê? Obedecer detalhadamente, e você vê que Deus ele dá detalhes da construção da arca para Noé. A mesma coisa é minha salvação hoje. Eu não vou ser salvo, queridos, para fazer o que eu acho que é certo, o que eu quero, ou a melhor coisa que eu posso fazer. Não, Deus, ele dá detalhes da minha salvação e da sua salvação. Então isso aqui é profético, queridos, tá bom? Então toma posse disso. Procura conhecer de Deus, qual é a vontade de Deus para a sua vida e o que Ele quer que você faça e como você faz isso. Porque dessa maneira você vai ter a bênção de Deus. A hora que vir as lutas, elas vão vir. Estando você com Deus ou sem Deus, as lutas vão vir. Mas com Deus você vai sair ileso e vai sair mais forte. Amém, queridos? Mas qual que é o segredo, pastor? São os detalhes que muitas pessoas, né, passam batido, né, deixam em branco. Não, vamos resumir tudo e fazer assim. Vamos fazer um barco. Não, o barco não vai flutuar. O barco não vai aguentar o que a arca podia aguentar. Então, né, você vê os detalhes que Deus deu a Noé. Versículo 17 agora. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Olha, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Quem que era a casa do Noé? A casa do Noé era ele a esposa, né? No caso, a mulher, ó. Mas daí Deus falou assim, ó, vão vir teus filhos, a mulher e os filhos dos teus filhos, ó. Tu, teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Mesmo que não habitassem juntos, tivessem outra casa, quem ele considera como família vai ser salvo. Quem que você considera como família? Lembra da Raabe? A direção para Raabe era, quem estiver nessa casa não vai perecer. Então coloca somente a tua família e quem você considera muito, tá bom, queridos? Porque outras pessoas elas não vão valorizar. Lembra da mulher de Ló? A mulher de Ló não valorizou a salvação e por isso ela se transformou numa estátua de sal. Tudo, versículo 19... Tudo do que vive de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para o conservares vivo contigo. Também tinha uma missão, queridos, né? Pegar um casal, né, de toda a espécie de animais que tinham, para caber dentro daquela arca, e eles tinham que cuidar daqueles animais. Você acha que a salvação é fácil? Mas é a salvação, ela vale a pena.
Versículo 20. Das aves segundo a sua espécie, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti para o conservares em vida. Você não vai sair correndo, tá? Eles vão vir a ti. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, como? Consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Glória a Deus, queridos. Por que Noé achou graça diante do Senhor? Porque ele não fica questionando. Ah, não é assim, eu não concordo. Não, mas olha, se for assim vai ser melhor. Queridos, né? É como pai com filhos, né? É como o patrão, como eu já ministrei com os funcionários. A gente não discute, queridos. Amém, meus amados? A gente obedece. O funcionário é pago para obedecer. Então não serve o trabalho, olha, não posso fazer. Amém, queridos? Os filhos têm que obedecer os pais nem sempre vão poder explicar para os filhos o porquê de algumas coisas, mas eles precisam obedecer o pai. Só que hoje existe essa questão de ficar questionando a autoridade, que eles, não, porque eu não concordo, porque não é assim, porque não, né? E isso traz sofrimento. Você vê, Noé, ele fez tudo consoante a palavra que o Senhor fez, e olha que missão que Deus deu a Noé. Ai, pastor, muito difícil, levou 100 anos para Noé construir a arca dele. 100 anos, igreja, evangelizando, mostrando para o povo que viria um juízo sobre a terra. E quem só que se converteu? Noé e sua casa. E glória a Deus por isso. Imagina quantos dias a arca ficou à deriva, igreja. Depois ela estacionou, 150 dias ela ficou à deriva, ela estacionou depois mais tempo, né? Agora não vou lembrar exatamente, mas tempo para Deus falar assim, agora você pode sair da arca, até que a água secou. Foram muitos anos, igreja, não foi fácil. E tem pessoas que desistem por pouco. Não, olha o tempo, não. Se fosse de Deus ia ser mais rápido. É por causa da pressa que as pessoas têm hoje em dia, que muitas pessoas não conseguem mais caminhar com Deus. Né? Descansa no Senhor, espera no tempo de Deus, confia em Deus. Glória a Deus, queridos. Versículo 1, Gênesis capítulo 7, versículo 1 diz assim: Disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a sua casa. Ó, crê no Senhor Jesus, será salvo, tu e a tua casa. Vê como que o Evangelho e o Antigo Testamento eles caminham junto? Porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. Olha como é bom, queridos, você continuar sendo fiel a Deus, queridos. De todo animal limpo levará contigo 7 pares. Então o animal limpo, queridos, né, que eles consideravam limpo, depois vocês vão ver qual que é o animal limpo, tá bom? Vão levar não um casal, mas 7 pares. O macho e sua fêmea, tá? Não só um casal, tá, queridos? É 7 pares. E o par é macho e fêmea. Macho e fêmea. Senão não adianta levar 7 pares, vai acabar. Então, de todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais imundos, 1 par, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre toda a face da terra, né? Dos animais, das aves, tá bom? Versículo 4. Porque daqui 7 dias farei chover, já chegou, daqui 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Então Noé tinha 600 anos, queridos, tá? Como ele vinha de uma geração, né, anterior, então ele tinha ainda longa data, tá bom, queridos? Mas a partir dali, 120 anos, né? Os que iam nascer em seguida ali. Versículo 7. Por causa das águas do dilúvio entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, ó. Dos animais limpos e dos animais imundos, das aves e de todo réptil sobre a terra. Entraram para Noé na arca. Eles entraram de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 16 dias do 2º mês, neste dia romperam-se todas as fontes do grande abismo. Que abismo é esse, queridos? E as comportas do céu se abriram. Lembra, meus queridos, né? As pessoas elas falam hoje, pastor, como é que eu vou entender isso? Que abismo é esse? Lembra da terra, era tudo água, daí Deus fez o quê? Abriu um firmamento, né? E fez separação entre a água de cima e a água de baixo. Amém, queridos? E aqui ele colocou uma proteção,
Jó está falando lá que é como espelho fundido, né? Como espelho fundido, que protege, é o céu como espelho fundido, essa proteção que nós chamamos hoje como domo, né? Pastor, como é o domo? Eu não sei, né? Como que é lá em cima? Eu não sei, eu não conheço, né? Mas eu sei que isso que mostram pra gente não é verdade. Aí você consegue entender que quando romperam-se as fontes e também as janelas dos céus começaram a descer, não era chuva somente. Eu imagino que estava chovendo, sim, né? Mas abriu-se comportas do céu e desceram água em abundância. Para quê? Para encher toda uma terra, queridos. Então vamos continuar ali, né? E as comportas do céu se abriram. Versículo 12. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Neste mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo o gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo o que tem asa. De toda a carne que havia fôlego de vida entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne. Quem que vai entrar na arca, queridos? Não vou falar, mas você está lendo ali, tá bom, queridos? Eram, né, os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. Pastor, essas pessoas que elas não concordam com isso, o que acontece? Queridos, tudo bem, é uma escolha, cada um vai fazer sua escolha, não é ninguém obrigado a fazer nada. Mas para entrar na arca, queridos, precisa se sujeitar a Deus. Amém? Eu vou mostrar uma notícia, queridos, de um pastor que ele foi preso, queridos, por falar isso aqui. Agora, esses dias, ele foi preso, queridos, né? Foi condenado por não concordar com essas ideologias que tem hoje aí, queridos, né? Só de falar o que a Bíblia está falando, na verdade, quem está falando é a Bíblia. Né? Eu não entendo porque que algumas pessoas elas querem entrar no céu da maneira delas. Não vai acontecer. Vamos continuar. Versículo 16. Eram macho e fêmea todos que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca sobre a terra. Então 40 dias de água foi levantando a terra. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os montes, os altos montes que havia debaixo do céu. Queridos, como que você vai entender que as águas cobriram o dilúvio? Por isso que a Bíblia ela não anda junto com a ciência hoje, queridos. A ciência ela tenta mostrar ou provar que a Bíblia não é verdadeira. Não tem como você conceber isso. A Bíblia, para você conceber a Bíblia, entender a Bíblia, você tem que ver ela da maneira bíblica, não da maneira científica. Amém, queridos? Quanto, pastor? Versículo 20. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Quer dizer, vê que tem monte alto, você vê o Everest, foram cobertos. Pereceu toda a carne que se movia na terra, sobre a terra, tanto de aves como os animais domésticos, os animais selváticos, todos os enxames de criaturas que povoam a terra e todo o homem. As criaturas que povoam a terra e todo o homem. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia na terra secou e morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, homem e o animal, os répteis, as aves do céu. Foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam aonde? Na arca, vou completar, da salvação. E as águas duraram 150 dias e predominaram sobre a terra. Então 40 dias de chuva, né? Chuva, água. E 150 dias que ainda os montes estavam todos cobertos. Ó. Gênesis capítulo 8, queridos. Lembrou-se Deus de Noé e todo animal selvático e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Olha que Deus maravilhoso, queridos. Olha o poder de Deus, né? E às vezes a gente fica limitando Deus. Deus não pode fazer isso, Ele não quer fazer isso. Versículo 2. Fecharam-se as fontes do abismo
e também as comportas dos céus, fontes do abismo, e as comportas, águas de cima e águas de baixo, né? Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas do céu, e a copiosa chuva do céu se deteve. Então você vê que eram 3 fontes de água: água de cima, água de baixo e chuvas. Versículo 3: as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. No dia 17 do 7º mês, a arca pousou sobre as montanhas de Ararat, o monte Ararat, e as águas foram minguando até o 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram o cimo dos montes. Então, quanto tempo para começar a aparecer o cimo dos montes, queridos? Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca. Você vê que o tempo vai passando, você vai contabilizando esse tempo aí, 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba da arca. Olha como que ele queria saber como que estava lá fora. À tarde ela voltou a ele e trazia no bico uma folha nova de oliveira. Olha que lindo. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Sucedeu, vamos entender aqui, que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. Aos 27 dias do 2º mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca contigo a tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos, os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado, todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves, tudo que se move sobre a terra, segundo suas famílias. Levantou Noé um altar ao Senhor, tomando de animais limpos e das aves limpas, ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente, como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, e frio e calor, verão e inverno, e dia e noite. Olha que bênção isso aí, queridos, né? Independente dos erros, das falhas, né? Deus está falando, olha, a chuva cai sobre bons e maus, né? O sol abençoa os bons e os maus. Vamos mais um, queridos, será? Vamos ver o versículo 9. Vamos ali, capítulo 9, versículo 1, queridos. Abençoou Deus a Noé e seus filhos e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre as aves, todas as aves dos céus, tudo que se move sobre a terra, todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Olha aqui, depois do pecado, o que aconteceu? Os animais já não se submetiam mais ao homem, né, a Adão. E agora, como Noé ele cumpriu a justiça de Deus, Deus zerou, né, Deus cumpriu um juízo, ele exterminou os pecadores, dessa maneira ele fez justiça, né, e a terra passou a ser abençoada de novo, e agora as coisas estavam voltando na ordem original. Deus está falando, agora os animais vão estar sujeitos a você, não é a sua família de novo, e ao homem. Mas, a gente sabe que a história, o pecado foi se multiplicando depois novamente, Mas Deus, ele sabia disso, ele prometeu, falou, não vou mais destruir a terra como eu fiz. Versículo 3. Tudo que se move e viver, ser-vos-á para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é,
com seu sangue não comereis. Lembra que foi ministrado, que na verdade eu ministrei aqui na igreja, né? São 4 coisas que a gente não pode comer hoje em Cristo, tá bom? Perdão, 2 coisas não pode comer e 2 não pode fazer. Sangue não se pode comer, carne de animal sufocado não pode comer, aí não pode ter, Deus não aceita idolatria e nem relação sexual ilícita, tá bom, queridos? Essas 4 coisas, que independente de região, de cultura, essas 4 coisas, elas não são aceitas no cristianismo. Sangue, comer sangue, carne de animal sufocada, idolatria e relação sexual ilícita, né? E aqui você sabe o porquê do sangue, ó. Versículo 4, carne porém com a sua vida, isto é, com o seu sangue não comereis. Certamente, versículo 5, requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal o requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo, de cada um requererei a vida do homem. Olha que forte o sangue do homem, queridos, a vida, que é a vida. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Olha, queridos, isso aqui é muito interessante, as pessoas se esquecem disso, queridos. Olha que lindo isso aqui. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Jesus ele fala que quem com ferro fere, com ferro será ferido. Versículo 7. Mas sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Mandamento de Deus, enche a terra. E hoje o que tem de controle de natalidade, né, queridos? Por quê? Porque estão dizendo que a terra está cheia demais, queridos. Não acredita nisso não, tá? Isso é conversa. Versículo 8. Disse também Deus a Noé e seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos, os animais selváticos, que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por água de dilúvio, nem haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, entre todos os seres vivos, os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações, para todos sempre. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra, né? As pessoas acreditam que é um arco-íris, né? Pastor, o senhor acha que é? Acho que pode ser sim, provavelmente é isso, né? Quando você vê chuva, mistura com sol, nós vemos aí o arco-íris, né? É como se Deus lembrando: eu não vou destruir a terra. Versículo 14. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança. Olha que lindo isso aqui, queridos. Firmarei entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. Versículo 16. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Amém, queridos? Vocês podem sempre falar para os seus netos, para os seus filhos, né, a respeito, quando vocês verem o sinal no céu, né, que nós chamamos de arco-íris. Não tem um tesouro no fim do arco-íris, não um pote de ouro, como dizem, né, não é símbolo, né, de um movimento, não. É o símbolo do quê? Do amor de Deus para com o homem, a aliança que ele fez de não mais destruir a terra por causa dos nossos pecados. Versículo 18. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Sem é o pai de Canaã. Então, Cã teve um filho chamado Canaã, né? Não é por acaso que aquela terra que os hebreus tomaram posse, né? Que eles estão habitando hoje lá, que era a antiga Canaã. Versículo 19. São eles os 3 filhos de Noé, e dele se povoou toda a terra. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Então ele caiu na sua tenda nu, né? Foi lá dormir nu na sua tenda. Ele fez plantou uva, né? Uma vinha, fez um vinho, bebeu e ficou alto. E acabou indo dormir nu na tenda dele. Versículo 22. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Aqui vem a maldição, queridos, né? Honra teu pai e tua mãe, está escrito, né? Mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que teus dias sejam longos sobre a terra. Cã, o que ele fez? Ele viu o pai bêbado, em vez de ele cobrir o pai, o que ele fez? Ele foi lá e expôs a vergonha do pai, né? A nudez do pai, né?
Tem muitas pessoas que elas gostam de expor a nudez das autoridades, que, né, mostrar falhas, até mesmo na irmandade, né? Quando vê, às vezes, o pastor comete erros também, queridos. O pastor não é perfeito, perfeito é Jesus Cristo, né? Mas tem pessoas que gostam de expor, queridos. Isso é muito perigoso, queridos. Né? Aos olhos de Deus, queridos, isso não é agradável, tá? Versículo 23. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e andando de costas. Por que de costas? Para não verem a nudez do pai deles, né? Rostos desviados cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Olha a importância disso, queridos, né? Então eles foram de costas, pegaram uma capa, encontraram o pai, cobriram o pai, arrumaram o pai, tiraram aquela vergonha do pai e deixaram ele descansando, dormindo. Enquanto Cã fez o quê? Foi lá e chamou: olha, vem cá ver o pai pelado lá dormindo, olha. Vamos dar risada dele, vamos tirar sarro dele, queridos. Versículo 24. Despertando Noé do seu vinho, soube que lhe fizera o filho mais moço, e disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. Então você vê como que é, né? O pai ficou extremamente chateado e amaldiçoou o neto, no caso ali, que era o filho de Cã. Canaã era filho de Cã. E seja servo dos servos a seus irmãos. Pastor, por que ele fez isso? Não sei, queridos, né? Eu entendo que é espiritual. Existe algum propósito que não está escrito claramente aqui na Bíblia, tá? Mas não é pode ter certeza que não é por acaso, tá? Versículo 26. Ele ajuntou, bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Então aqui a bênção foi para Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus Jafé, e habite nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Então, ou seja, olha a importância de honrar pai e mãe, queridos, né? Jafé e Sem receberam bênçãos, né? Seja grande Jafé e habite na bênção, na tenda, né? Olha aqui, ó, na tenda de Sem. Olha que lindo isso aqui, queridos, né? Então o Jafé seja abençoado, engrandeça Deus Jafé, e ele ande na promessa de Sem, e Canaã lhe seja servo, né? Olha aqui, ó, bendito seja o Senhor Deus de Sem. Tá vendo? A bênção para Sem. Então vocês entenderam? Agora vocês entenderam, né, de qual que é a origem de cada um deles, né? E o que a gente vê hoje. Mas sempre lembrando, queridos, tá? Em Jesus Cristo toda maldição é quebrada. Versículo 28, ó. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Então ele tinha 600 anos quando começou o dilúvio. Ele viveu mais 350 anos. Ó. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Foi longe Noé também, né? 600 mais 350, isso mesmo.